Oi pessoal, aqui é a Gatsune e aqui estou eu para contar mais uma saga desenhística para vocês. Mas antes de mais nada, vale falar que esse vídeo vai ter edição um pouquinho diferente, um pouquinho mais parecido com aquele vídeo lá da Arishibi e tal. E é só isso mesmo, eu espero que vocês gostem. Bom, nossa saga começa mais ou menos um mês antes do nível da minha amiguinha Ana, vulgo Uma Mordida, a qual vocês provavelmente já conhecem porque eu não paro de falar dela aqui nesses vídeos, meu Deus do céu. E eu queria fazer um desenho como presente de aniversário pra ela. Então, como eu demoro um pouquinho pra fazer meus desenhos, por causa de lição e tudo mais, eu resolvi começar a arte já um mês antes pra não ter dúvidas que no dia do aniversário dela eu ia ter um presente pra entregar pra ela. Então eu quis fazer a One Bite, a persona dela. Porém, minha empolgação foi tanta que no mesmo dia que eu comecei o rascunho, eu já finalizei o desenho inteiro e tava muito feliz com o resultado. Pra mim era o melhor desenho que eu já tinha feito, tipo, ever. Tava muito feliz com a iluminação, com a pintura e tudo mais, só tinha uma coisinha que me incomodava: o rosto. Desde que eu finalizei o desenho, eu não sabia direito se o olho estava errado, se a anatomia estava esquisita, ou se tudo estava esquisito, mas sabia que tinha alguma coisa errada. Só que eu deixei isso meio de lado, deixei pra resolver depois, porque eu tinha feito o desenho todo em um dia, né? E eu tava meio cansada. Então eu resolvi descansar e ver isso depois. Só que demorou um tempinho pra eu rever a arte e tal, e nesse meio tempo eu resolvi começar um outro desenho, que inclusive foi o que eu fiz no último vídeo. E naquele desenho, a própria Ana me ajudou com a anatomia, porque eu tava muito bugada. Eu aproveitei a nova técnica que eu tinha aprendido com ela, né, pra ver se tá tudo certinho, e usei no desenho da One Bite pra ver o que tinha de errado no rosto. Fazendo uns rabisquinhos assim em cima, eu vi que o rosto tava torto sim, mas não tava tão torto. O que realmente tava dando uma estranheza era que a iluminação embaixo do queixo tava meio esquisita e parecia que o rosto tava muito deformado, sem contar o olho que tava muito esquisito. Beleza, eu já sabia o que eu tinha que arrumar, então eu decidi terminar o último desenho que eu tava fazendo, e depois de terminar eu iria partir pra arrumar o rostinho da One Bite. Mas um pouquinho antes de eu acabar aquele desenho, veio um fucking art block. E art block esse que na real era uma crise de ansiedade muito doida, e que eu falo um pouquinho mais dela no vídeo anterior, por isso que eu não vou comentar dela aqui. Mas o que essa crise toda tem a ver com o desenho da Ana? Talvez você me pergunte. Bom, tem tudo a ver, na real. Eu comecei a ver o desenho pior do que ele realmente tava. Minha cabeça começou a meio que distorcer o desenho, não sei, ficou bem desconfigurado na minha cabeça. Tanto que vira e mexe eu ia lá olhar pra ver se tava desse jeito que eu tava imaginando. E não tava. Tava só um pouquinho torto, sabe? E com esse sentimento veio outra coisa muito ruim, que eu tava me achando muito incapaz de desenhar algo bom, algo bonito, e foi muito esquisito. Então eu resolvi deixar não só esse desenho da One Bite de lado, mas todos os outros também. Eu acredito que algum de vocês até saiba que eu tentei fazer o Inktuber, ou melhor, Tintubro, né? Até postei um videozinho sobre o primeiro dia e tudo mais, foi um vídeo bem doido, mas eu acabei desistindo logo nos primeiros dias, porque eu queria só dar um tempo pra minha cabeça, tava muito absurdo, tinha desenho pra fazer e tinha lição e não sei o que, e foi a melhor coisa que eu fiz, dar um tempo tanto nos estudos quanto no desenho. Depois de um tempinho nessa, né, sei lá, uns 2 meses por aí, eu finalmente, com muita força de vontade, com o apoio de geral, assim que eu saí conversando, eu consegui ajeitar tudo aqui, fazer um cronograma certinho, ajeitar meus estudos e finalmente me senti inspirada pra desenhar de novo. Tava me sentindo, ó, top. Então, é aqui que a saga desse desenho que vocês estão vendo realmente começa. Pois é, tudo isso pro vídeo começar só agora, desculpa. Bora pro processo da One Bite 2.0. Começando pela line art, eu usei como referência esse desenho aqui da Rekiowa. Desculpa, eu não sei como pronuncia certinho, mas o arroba dela tá aí. Além desse desenho, eu usei uma técnica que meu amiguinho Katsui me ensinou sobre engrossar as linhas e tal. Eu não sei explicar isso, mas eu vou deixar uma imagem explicando mais ou menos, porque eu tentando explicar não vai dar certo. Vocês vendo aí, provavelmente vocês vão entender o que eu tentei fazer.
Eu queria dar um foco especial nessas garrinhas bonitinhas, porque eu achei que ficaram muito melhores do que as do primeiro desenho. E só um detalhezinho aqui que eu queria comentar, eu fiz os olhos junto de todo o resto do line art. Isso é bem difícil de acontecer e finalmente rolou. Eu fiquei feliz logo de cara com o formato dos olhos e tudo mais. E tipo, muito difícil disso acontecer. Se vocês repararem, no primeiro desenho eu fiz com a máscara e no segundo eu fiz sem. Inicialmente eu realmente ia fazer esse segundo desenho com a máscara, só que achei que o formato do rosto tava tão bonitinho que eu não quis cobrir ele, sabe? Então eu fiz o sorrisinho dela do mal com os dentinhos afiados dela. Sobre a line art da blusinha, eu resolvi fazer ela um pouquinho mais solta, porque eu achei que na primeira ela ficou muito coladinha, sabe? E queria dar mais um movimento pra ela, dar a impressão que ela é menos colada no corpo. Vocês lembram que um pouco antes de começar esse desenho eu entrei no Artblock, né? Então, eu tava muito insatisfeita com tudo, mas eu tava com um desgosto muito maior em relação à minha pintura. Então esse desenho foi realmente um desafio para eu superar essa insegurança. Principalmente a parte do cabelo, que era onde eu tinha mais insegurança ainda. Falando nele, o cabelo foi o mais complicado de fazer, porque eu não sabia direito a técnica que eu ia usar. Eu tentei uma vez e não deu certo, então eu resolvi testar mais ou menos a técnica que eu vi a Ana fazendo na live. Inclusive acompanhei a live dela, é muito boa, mas também não deu certo. Aí eu resolvi tentar dar o migué com esse último jeito que tinha tentado e coloquei mais coisa em cima. Até achei legal, mas não era muito bem o que eu queria. Aí tentei mais um outro jeito e odiei de novo, pra variar. Nesse ponto até pensei em fazer a pintura por cima da line pra ver se dava um efeito diferente e tal, mas eu desisti logo no começo. E olha, nesse momento a saga do cabelo tá se comparando muito à saga do zóio que rolou num vídeo aí. Fiz jabá mesmo, o link tá nos cards. Bom, mas então decidi fazer no estilinho anime mesmo e estranhamente peguei o mesmo desenho meu de referência que eu usei nesse vídeo aí que eu falei. Meu Deus do céu, que coincidência, hein? Vou ter que falar do vídeo de novo. Mas enfim, dessa vez eu finalmente gostei do resultado. Não ficou 100% aquele estilo anime da imagem de referência, justamente porque eu não queria isso. Eu adicionei uns brilhinhos, uns efeitos com modo de camada, principalmente no overlay e multiply, e ainda coloquei uns fiozinhos soltos que, na minha opinião, deram um charminho totalmente diferente, apesar de ser um detalhezinho muito simples. E ai, sei lá, eu simplesmente amei o resultado e o processo e tudo, porque eu aprendi demais e, meu Deus do céu, tô me empolgando aqui. Finalmente saindo da saga cabelística, vamos pra pele. Bom, a pele na real não tem nada demais, não tive muita dificuldade em fazer, não. Achei que foi bem de boa de fazer, não tem nada extraordinário não, e eu gostei muito do resultado final. Bom, sobre a blusa, menine, eu subestimei um pouco o processo da blusa, viu? Apesar de não ter sido difícil de fazer, não foi tão fácil quanto eu pensei que seria. Mas mesmo assim eu consegui chegar mais ou menos no resultado que eu queria, nesse efeitinho de dobra, então tá tudo certo, gostei demais. Bom, aí eu quase esqueci de fazer esse detalhezinho no cinto dela, mas felizmente eu lembrei e tá aí. Acho que deu um efeito legalzinho de brilho neles e na fita do cinto também. A saia já foi um pouco mais complicada, mas eu já esperava que ela fosse um pouquinho mais difícil de dar o efeito que eu queria, porque eu não sabia muito bem como fazer. E acabou que eu refiz ela 2 vezes e ainda assim não tava satisfeita. Aí apaguei tudo, refiz de novo, coloquei uns efeitos meio que por cima da line art e tal. E achei que ficou muito top e finalmente tive mais ou menos o efeito que eu esperava, assim, deu pra enganar. Aí aqui só uma partezinha pra falar que eu fiz detalhezinho nos dentinhos, por mais que eles não apareçam, os detalhes estão lá. E então parti pra pintura dos olhinhos. Bom, foi um pouquinho difícil achar o ângulo certo do olho e da pupila, sempre tava com a impressão que tava meio errado, mas logo eu já consegui achar a posição certa, coloquei um monte de efeito, saí tacando um monte de opção de camada, saí testando tudo, aí eu coloquei uns brilhinhos e finalmente cheguei no resultado legal e que eu gostei muito, meu Deus do céu. Depois de tudo isso, o desenho tá praticamente finalizado. Aqui eu só dei uns ajustezinhos no tamanho, eu centralizei mais e parti pra parte que eu tô mais gostando de fazer ultimamente,
que é a iluminação. Primeiro eu escureci mais o fundo e fiz meio que um degradê pra demarcar da onde estava vindo a luz. Porque a minha ideia era passar um ambiente escuro onde só tinha uma frestinha de luz assim passando por ela. Aquele ar meio sombrio e essas paradas. Aí depois eu adicionei uma camada marrom no modo multiply em cima de todas as camadas assim, pra dar um efeito de luz apagada. Então eu demarquei umas linhas de onde viria a luz pra eu não me perder e poder apagar os lugares certos daquela camada em multiply. Só que não tava dando muito certo, então ao invés de ficar apagando as partes que eu queria clara, eu resolvi pintar as partes que eu queria escura. Foi um pouco complicado, é um pouco difícil de você ter noção assim, mas assim deu meu jeitinho e deu certo. Pelo menos eu acho. No cabelo eu fiz um pouquinho diferente. Eu usei a primeira técnica que eu tava usando de apagar de pouquinho pra dar um detalhe mais delicado no cabelo, sabe? E mesmo assim dar um destaque maior. Também dei uma apagadinha no efeito bem nos olhos pra realçar o brilho, e então parti pros detalhes pra realçar a luz. Criei uma camada em modo Dodge e fiz esse traço aí que eu não sei o nome, mas eu sei que fica legal e muita gente faz. Agora com outra camada no modo Shine, eu adicionei uns efeitos de luz e tô simplesmente amando usar esse modo de camada pra fazer iluminação. Deixa tudo tão bonito, tão brilhante, então não podia faltar ele aqui. Então eu coloquei mais uns detalhes no cabelo, deixei o degradê um pouco mais escuro, adicionei mais uns efeitos e... tada! Ele foi muito trabalhoso de fazer, mas como eu disse, foi realmente um marco desenhístico pra mim. Nele eu consegui aprender muitas coisas novas, além de que foi o primeiro desenho que eu fiz depois do Artblock. Então ele se tornou muito importante pra mim, foi tipo uma superação. Eu espero que vocês tenham gostado desse desenho tanto quanto eu gostei dele. E espero também que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram de algum deles, considera aí dar seu likezinho, que dá uma força aí pra nós. E também não esquece de comentar o que você achou desse vídeo. Muito obrigada por ter me escutado e me assistido até aqui. E é isso. Beijinhos!